Olá, minha gente, tudo bem? Beleza? Bom dia. Vamos falar ainda sobre a classificação dos morfemas, né? Nós começamos a falar sobre isso na aula online, lembrando, né? E a gente vai concretizar mais essa ideia aqui nessa videoaula. Falaremos também, né, dos princípios de análise mórfica, ok? Então, primeiro a gente vai falar da classificação dos morfemas, e aí a gente começou a falar, né, sobre os morfemas gramaticais e os morfemas lexicais. Lembra disso na aula online? Então, quanto à classificação dos morfemas, você vai encontrar nas gramáticas, né, e nos estudos sobre morfologia essas denominações, né? Morfemas lexicais e morfemas gramaticais. O léxico, né, é algo relacionado mais ao sentido, né? Se a gente for pegar o léxico, né, ele trabalha mais com essa questão do sentido, do mundo externo, né, da significação dessas palavras, né, para o mundo externo, né? E a parte mais da gramática, ela está mais relacionada à significação dela ali, dependendo da posição, né, dependendo da sua ordem ali na frase, né, na estrutura da palavra. Então, ela é um pouco mais limitada à própria análise gramatical, a função que ela está estabelecendo ali dentro da gramática. Já o léxico não, o léxico corresponde mais a essa parte da significação externa, né, e tudo mais. Então, se eu estou falando de morfema e entendendo morfema, né, como também uma forma mínima, né, como a gente já havia dito, seguindo a orientação, né, na verdade não basicamente a orientação, mas um conceito sobre forma, né, entendendo como morfologia como o estudo das formas e entendendo forma como essa sequência, né, essa sequência fonêmica, né, formada por vários fonemas ou por apenas um fonema, né, mas que apresenta não só a parte estrutural, mas que estabeleça também um sentido. Então, é estrutura e sentido. Um fonema sozinho, né, ele pode apresentar um sentido, mas ele pode apresentar um sentido acoplado, unido a um radical, a uma outra forma, né? Mas, e aí a gente vai por análise, né? Analisar, por exemplo, o fonema, o S, né? Que é de plural, né? O S sozinho, né? O fonema S sozinho, né? Ele não tem um sentido, uma significação. Agora, ele unido a uma palavra, ele tem um valor aí. Tanto uma estrutura, né, quanto significação também. Por isso que o Matoso Câmara vai falar que pode ser uma sequência de fonemas ou um fonema só, desde que você tenha um sentido também, desde que ele produza um sentido. Então, essa seria a forma, essa sequência fonêmica, né, providas de significação. E é mínima porque, lembra que eu falei, né, a palavra, você tem a palavra e você vai desmembrando ela, né, você vai desmembrando, mas com sentido. Você não vai desmembrar fonema por fonema, você vai desmembrar morfemas ali, né, morfemas que tenham significação, né. Ok, gente? Então, beleza, entendendo aí forma mínima, que é também chamado de morfema, né? E aí você tem os morfemas que são classificados basicamente nesses dois grupos aqui, o grupo dos morfemas lexicais e dos morfemas gramaticais. O que eu entendo como morfemas lexicais? Eu já havia até falado um pouco sobre isso com vocês na aula online, né? Os morfemas lexicais é aquilo que eu vou entender como radical. É basicamente o radical, né? É o núcleo
daquela palavra, é a chave, é a parte principal daquela palavra, é aquilo que vai fazer com que eu leia aquela palavra e entenda. Às vezes você lê uma palavra e você não entende o significado dela, mas pelo radical você já consegue ter uma noção do que seria, apenas pelo radical. O radical é tal. Então essa palavra deve ter alguma coisa a ver com isso, né? O radical é aquele núcleo, aquela parte principal da palavra, ok? E são chamados de morfemas lexicais porque o léxico, né, ele corresponde a essa parte mais significativa, essa parte mais externa, né, que liga, né, que faz essa chave, né, na nossa cabeça, abre essa chave, né, de sentido na nossa cabeça e nos faz ligar aquela palavra ao conhecimento que a gente tem de mundo, né, digamos assim. Já os morfemas gramaticais, eles estão mais ligados à própria função que eles estabelecem ali, né, na estrutura, na ordem, né? Os morfemas gramaticais é aquilo que eu entendo como as desinências. Professor, eu esqueci o que são as desinências. Desinência é a mesma coisa que eu falar a terminação, né? Você tem as desinências de verbo e as desinências de nome, né? As palavras são separadas basicamente assim, né? Verbais e nominais. Então, a gente tem as desinências de nome. Quais são as desinências de nome, né? Número e gênero. Número e gênero. E as desinências de verbo, que são as desinências número, pessoal e modo temporal. Número pessoal e modo temporal. Nos verbos. Essas são as desinências, tá? Que são casos de flexão. Lembra que eu falei da flexão? São casos de flexão. Isso aqui depois eu vou falar com vocês, tá? Mais um pouquinho. Mas não se atentem a isso propriamente agora não, tá? E você tem os casos de derivação, que também estão dentro desse grupo dos gramaticais, dos morfemas gramaticais, você tem os afixos. Os afixos. Quem são os afixos? Os prefixos e sufixos. Grosso modo falando, né? Que a gente tem também os circunfixos, a gente tem os infixos, a gente tem outras relacionadas a essa parte dessa parte derivacional aí, ok? Mas, a princípio, são os afixos, prefixos e sufixos que formam, né, tem essa parte derivacional, certíssimo? Ok, então a gente tem os morfemas lexicais, que são os radicais, e os morfemas gramaticais, que são desinências e afixos, ok? Ora, então vamos lá. Se eu pegasse uma palavra né, desinteressantes. Ora, se eu tivesse, né, que desmembrar em unidades mínimas menores, morfemas, né, significativas em formas mínimas, professora, eu tenho um interessante, que é o meu radical. Sendo assim, eu também posso classificar essa parte toda aqui como um morfema lexical, tá? Não pensem que você vai encontrar sempre essa nomenclatura radical nas provas. Morfema lexical, né, ligado ao léxico,
Você pode encontrar essa nomenclatura também nas provas, né? Ora, des é um prefixo, né? Mas também, lembra que eu falei? Os afixos são os morfemas gramaticais. Então, prefixo des, mas eu também classifico como um morfema gramatical. Morfema gramatical. E o eis aqui, isso aqui é um caso de derivação, mas também essa palavra sofreu uma flexão aqui, flexão de número, né? Então aqui eu também tenho, né, uma desinência de nome. No caso aqui de número, né? No caso de número aqui. Mas eu também a classifico como um morfema gramatical. Vejam se vocês estão conseguindo entender, tá? Desmembrei essa palavra em unidades mínimas significativas, formas mínimas significativas aqui. O des, né, tem um sentido, além de ser um prefixo, ele tem um valor, mas um valor agregado radical interessante, né? Interessante, né? O eis também, valor de plural, certo? Núcleo da minha palavra, parte interessante, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga, saber a definição dessa palavra desinteressante, eu vou pegar a parte principal dela, o núcleo. Interessante, interessante eu sei o que é, mas desinteressante, né? Deve ser alguém que não é interessante, né? E aí você tem essa ideia de que há mais de uma pessoa que não é interessante, certo? Deu para perceber essa análise? Então, isso a gente vai ver nas palavras, né? A nomenclatura que a gente vai dar, a classificação desses morfemas nas palavras, ok? E aí, nós falamos também na aula online sobre formas mínimas, sobre formas livres, presas e dependentes, né? Então, nós temos as formas que nós chamamos de livres, formas que nós chamamos de presas e as formas dependentes. Então, basicamente, o que a gente tem que ver aqui, né? As formas livres são aquelas formas independentes, já o nome já está dizendo, né? Formas livres são aquelas formas independentes que nós vamos ter. Que são quem, né? São propriamente os radicais também, né? São essas formas livres aí que a gente vai ver. Eles não precisam estar necessariamente ligados a outras formas para que ela tenha um sentido completo, né? Para que estabeleça um sentido completo, tá? Já as formas presas são os morfemas gramaticais, podemos dizer assim, né? Esses morfemas gramaticais, esses prefixos, esses sufixos, essas desinências são consideradas presas porque elas precisam estar ligadas, unidas ao radical, para que eu tenha um sentido, para que eu ligue, né, aquela forma mínima e tenha, né, para que ela apresente um sentido. Se eu digo assim, ó, ilegal ou ilegalidade, né? Eu tenho i sozinho, desmembrado, não é nada. Mas o i ligado ao radical legal, né? Ele dá a ideia de, né? Tem uma ideia, né? De negação. E o idade sozinho, ele pode apresentar, né? Sozinho o substantivo idade, né? Mas ele não tem essa noção de idade que eu vou ter legal aqui, né? Que eu vou ter ligado ao radical legal. Então, elas são formas presas, né? Do ponto de vista morfológico, certo? Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar manchado.
são presas do ponto de vista morfológico. Então, tem as formas livres, basicamente são os radicais, formas presas, os morfemas gramaticais. E o que vai acontecer nas formas dependentes? Né? O que ela vai ser de diferente das formas presas? As formas dependentes são basicamente os artigos, os pronomes, né? Eles são formas dependentes. O menino me deu um livro, certo? Eu posso deslocar, né? Elas são dependentes porque o "o" precisa de menino, né? Para dar essa ideia de gênero, né? Para marcar, determinar o gênero, né? Do substantivo. Você tem essas formas dependentes aqui, pronomes, né? Artigos e pronomes, por exemplo, elas são dependentes porque também o pronome ele precisa, né? Estar ligado ao verbo, né? Ele tem essa dependência sintática, né? Dentro de uma oração, né? Assim como os artigos também. Mas eles eles se diferem das formas presas porque eles podem se deslocar, né? Eles podem se deslocar numa oração, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, a relação que eu tenho, né, desse pronome com um verbo, eu posso fazer uma troca aqui. Eu posso usar o deu-me, né? Ele pode mudar a sua ordem aqui, né? Ele não deixa de ser dependente, mas ele pode mudar a sua ordem. Ele não é preso, ele é dependente, né? Ele não é